com o senador Camará, a realidade é dura, né? O tráfico, tantas armas, coisas assim que eu nunca imaginei de ver, né? Então a nossa casa, até hoje que temos lá, ela é bem inserida no coração de onde eles estão, né? Eles estão ali em volta, na porta da nossa casa, o tráfico está ali, né? Então assim, foi uma realidade muito difícil. Quantas vezes na frente da Eucaristia falar: Jesus, o que você quer de nós aqui? Né? O que nós podemos fazer para fazer diferença aqui? Né? Só estar aqui não era o suficiente, eu senti que Deus queria algo mais, mas eu não estava conseguindo entender. Né? Para a gente poder fazer com que Deus chegasse no coração daquelas pessoas. E eu lembro que um dia um deles me perguntou, eu falei assim: irmã, por que você fala com a gente? Eu falei: porque você é meu irmão, né? Porque você é um ser humano como qualquer outro. Né? E ele falou assim: porque aqui as pessoas têm medo de nós, as pessoas não falam conosco. Então eu entendi que naquele momento quebrou algo de diferente entre nós. Né? Então a gente começou a manter uma relação saudável, né? E de conhecer a história deles, que atrás de cada um deles tem uma história, tem um sofrimento, tem decepções, né? E ali a gente foi indo e a gente percebeu que todo o bairro era controlado, era vigiado 24 horas por eles. Tinha uma família que estava lá, a avó, a mãe, a tia, os primos, todos chegavam com a foto desse jovem rezando por ele. E um dia, por minha surpresa, a gente conhecia ele lá na Boca, lá onde ele estava trabalhando. Ele resolveu chegar lá em casa, e ele cuidava da economia, ele era econômico do tráfico, né? Era um cargo de confiança e responsabilidade. Era surreal o negócio assim. Ele chegava com o carro, os seguranças juntos, né? Tirava todo o cinturão lá com as munições que tinha, tirava a arma, deixava dentro do carro, subia na nossa casa, ficava 1 hora na frente da Eucaristia. Isso acontecia toda terça-feira, 8h30 da noite, eu nunca esqueço. Era um momento que eu não fazia nada, só ficava ali esperando a chegada dele para acolhê-lo. E era muito interessante porque ele chegava, ele gostava sempre de conversar, para esvaziar todo o sentimento, toda a situação do coração. E depois ele ficava na frente da Eucaristia, que era uma adoração invejável. Ele não se distraía com nada, com ninguém que entrasse na capela, ou ouvindo música, ou lendo, nada. Era cara a cara com Jesus. E um dia eu perguntei, falei assim: mas qual a sua relação com Jesus? Porque é incrível. A gente entra na capela, você nem se move, não se distrai com nada. Ele falou assim: olha, eu venho aqui, eu sei que eu estou na vida errada, mas eu peço a Deus que eu nunca quero tirar a vida de ninguém. Eu corro o risco de fazer isso. Eu peço a Deus que não me permita fazer isso. E na semana seguinte ele voltou, aí ele foi contar, né, que foi pedido para ele executar uma pessoa por situações lá que eles viveram. E ele clamou a Jesus que libertasse ele, que não permitisse que ele fizesse aquilo. Por incrível que pareça, um milagre. Quando ele foi para fazer o serviço, a arma não funcionou. Então quem fez o serviço foram outras pessoas, ele não fez mais. Então foi pedido para outra pessoa fazer. E aquilo ali foi mais um momento que o incomodou. Ele falou: eu pedi, Deus me atendeu. Mas eu confesso que muitas vezes, quando ele saía da capela, eu entrava na capela para brigar com Jesus. Eu falei: Jesus, por favor, ele está fazendo a parte dele. Faça algo. E teve um dia que a gente estava no mutirão lá em casa, a mãe dele ligou e falou assim: olha, meu filho está indo pedir dispensa do tráfico, rezem. A gente parou tudo em casa, fomos todo mundo para a capela. E ali a gente rezou muito. Só que quando ele foi para conversar com o chefe,
foi pedido, deu algo maior para ele, uma função maior, mais dinheiro, mais ostentação. E ele não aguentou, não conseguiu fazer a proposta dele. E quando ele chega em casa, a esposa dele estava grávida e ele falou assim, não dei conta de pedir a dispensa. E aí a esposa falou assim, até quando você vai nos trocar por isso? Né? Mais uma vez, ele falou que quando ele voltava no caminho, a nossa voz ficava na cabeça dele, olha, você precisa estar atento com isso, olha, você precisa ficar atento com aquilo, olha que Deus está te livrando disso, Deus te livrou daquilo. Quantas coisas aconteceram ao seu redor, mas que com você não aconteceu nada. Então ele falou que tudo voltava, todas as conversas que a gente tinha tido, voltava dentro dele, né? E ele não se conteve, ele tinha que dar uma resposta, ele ficou esperando e depois ele voltou para dar resposta, porém ele fez a proposta dele, falou assim, olha, eu não quero aceitar a proposta, eu quero sair. Minha esposa tá grávida, eu quero ser um pai para o meu filho. Né? E ele conseguiu e foi liberado. Né? Foi liberado, bem pacífico a situação, né? Sem confusão nenhuma. E logo a mãe dele ligou e, assim, imagina, descemos, foi uma noite de festa. Né?